dia, amigos, colegas. Tô aqui gravando esse vídeo porque tem um assunto que me inquieta muito no universo cristão. Eu acho que de alguma forma ele já foi muito discutido em alguns ambientes. Eu acho que seria justo a gente discuti-lo mais uma vez aqui. Tem a ver com a forma de sermos cristãos no mundo. Acho que é muito relevante a gente pensar que um cristão ele não foi chamado para chamar pessoas por templo, mas foi convidado a participar de algo que parte de dentro para fora, né? Acho que uma coisa interessante de talvez a gente pensar seria o próprio ministério de Jesus, o próprio trabalho de Jesus, que de forma alguma foi feito eliminando os elementos culturais do povo, ou condicionando o ambiente a um ambiente de santidade para que ele pudesse se manifestar ali. E é dentro desse contexto que eu queria pensar um pouco a questão da nossa atitude no mundo. Me inquieta muito essa questão da gente fazer eventos cristãos e engaiolar as pessoas ali dentro, porque eu consigo olhar para Jesus e perceber um cara que ele manifestava o reino no meio das pessoas, no meio do contexto das pessoas. Ele não condicionava se tinha pecado ou não naquele lugar, ele se mantinha naquele ambiente, como no caso de Zaqueu, como no caso quando Mateus chamou ele para jantar na casa dele. E é dentro desse paradigma que eu queria abordar aqui a nossa atuação como cristãos no mundo. Hoje, a consciência que eu tenho hoje, bom dia, amigos, colegas. Tô aqui gravando esse vídeo porque tem um assunto que me inquieta muito no universo cristão. Eu acho que de alguma forma ele já foi muito discutido em alguns ambientes. Eu acho que seria justo a gente discuti-lo mais uma vez aqui. Tem a ver com a forma de sermos cristãos no mundo. Acho que é muito relevante a gente pensar que um cristão ele não foi chamado para chamar pessoas por templo, mas foi convidado a participar de algo que parte de dentro para fora, né? Acho que uma coisa interessante de talvez a gente pensar seria o próprio ministério de Jesus, o próprio trabalho de Jesus, que de forma alguma foi feito eliminando os elementos culturais do povo, ou condicionando o ambiente a um ambiente de santidade para que ele pudesse se manifestar ali. E é dentro desse contexto que eu queria pensar um pouco a questão da nossa atitude no mundo.
Me inquieta muito essa questão da gente fazer eventos cristãos e engaiolar as pessoas ali dentro, porque eu consigo olhar para Jesus e perceber um cara que ele manifestava o reino no meio das pessoas, no meio do contexto das pessoas. Ele não condicionava se tinha pecado ou não naquele lugar, ele se mantinha naquele ambiente, como no caso de Zaqueu, como no caso quando Mateus chamou ele para jantar na casa dele. E é dentro desse paradigma que eu queria abordar aqui a nossa atuação como cristãos no mundo. Hoje, a consciência que eu tenho hoje é que se eu não conseguir ser cristão no meu trabalho, se eu não conseguir ser cristão no movimento cultural do meu bairro, da minha cidade, se eu não conseguir manifestar de alguma forma os meus talentos para servir quem está à minha volta, se eu não conseguir estar em certos ambientes, seja ambientes familiares, seja ambientes culturais, de esporte, se eu não conseguir estar nesses ambientes porque eu julgo que ali é um lugar de pecado, tem alguma coisa esquisita comigo. Porque essa prática, ela era uma prática dos fariseus, dos religiosos da época de Jesus, e não é em Jesus que a gente encontra esse tipo de coisa. Jesus abria mão de tudo para estar com pecadores, para estar com os pobres, para estar com os que eram rejeitados pela sociedade naquela época. E focando um pouquinho nisso, eu penso que nós, como cristãos, que gostamos de música, que gostamos de cinema, que gostamos de futebol, que gostamos do que quer que seja, do ponto de vista cultural, do ponto de vista da vida humana, a gente deve manifestar nossa moderação em todos os ambientes, né? Então, onde é que eu posso manifestar isso? Por exemplo, eu sempre fui a shows de rock, que é um estilo de música que eu gosto. Eu sempre quis participar de rodas de tiragosto, ou seja, uma pessoa faz um tiragosto na casa dela e quer compartilhar aquele tiragosto com amigos, com familiares. Eu sempre gostei disso, sempre gostei de discutir literatura cristã, literatura brasileira, biografias. Então, uma forma também da gente participar é indicando livros, é participando de alguma forma da divulgação de alguns materiais. E gosto muito da frase de um pastor que ele falava que a gente deve manifestar o reino em todo tempo, em todo lugar. Eu não consigo estar o tempo inteiro dentro do templo. E se é em todo tempo, em todo lugar, o templo é o menos importante nessa história toda. Então, assim, aonde é que eu manifesto o reino? Eu manifesto o reino na rua, eu manifesto o reino no meu trabalho, eu manifesto o reino no cinema, eu manifesto o reino na escola, eu manifesto o reino no show, eu manifesto o reino no campo de futebol. E é dentro desses espaços de convívio normal do ser humano é que eu vou aprender, de alguma forma, me relacionar com as pessoas, entender o contexto das pessoas, amar essas pessoas e manifestar a graça de Deus. Queria que esse bate-papo nosso aqui servisse de alguma forma para te quebrar essa paranoia de santo e sagrado, de ambiente santo e sagrado, porque isso para Jesus, o ambiente santo para Jesus é o coração da pessoa. Onde nós devemos nos santificar é aqui dentro, no coração, e não em ambientes ou lugares, né? Então, assim, que isso sirva de alento, que isso sirva de informação prática para todos nós, que nós possamos entender que Jesus não está mais presente num templo do que num bar. Jesus não está mais presente numa reunião de oração do que num cinema ou numa festa de aniversário. Muito pelo contrário, a primeira manifestação de milagre de Jesus foi numa festa de casamento, né? Que Deus nos abençoe, abrindo os nossos olhos para que nós possamos de alguma forma manifestar o reino de Deus em todas as dimensões de relacionamentos humanos. E que isso frutifique, que isso seja frutífero em graça, em serviço, em amor ao próximo, em tudo aquilo que edifica. Amém? Um forte abraço aí e até o próximo vídeo.